Olá, bom dia a todos. Mais um dia eu estou aqui compartilhando uma mensagem com você, nosso canal. Você que não é ainda inscrito no canal, se inscreva e acompanhe aí a série de mensagens. Deixe ativado ali as notificações para que você venha a ser notificado assim que tiver um novo vídeo e que Deus possa falar com você, que você possa ser usado por Ele, que você possa ouvir uma mensagem de Deus e o Espírito Santo fale ao teu coração. Hoje, dando sequência aí ao livro de Jonas, hoje vamos terminar o livro de Jonas, terminar não de maneira finita, mas de uma maneira que nós venhamos aí dar um fim, porém, não é um fim da palavra de Deus no livro de Jonas, porque tem muito mais para ser dito, tem muito mais para o Senhor nos revelar, porém, para o nosso propósito aqui, hoje nós encerramos o livro de Jonas, o capítulo 4, que é o último capítulo, onde nós paramos no versículo 5, e hoje nós vamos fazer a leitura dos últimos versículos, né? Sobre o que Deus ali estava falando com Jonas, trabalhando com ele. Jonas que estava irritado, Jonas que estava descontente, Jonas que se retirou, como diz ali no versículo 5, não é? Se assentou abaixo da sombra, saiu ali da cidade para ver o que ia acontecer, não é? Porque ele estava muito desapontado pelo que o Senhor faria ao povo de Nínive, aquela cidade de Nínive, porque eles ali demonstraram arrependimento. E Jonas estava muito chateado porque ele não queria que aquele povo tivesse ali a misericórdia do Senhor, ou seja, ele gostaria que aquele povo viesse sofrer e ter consequências de acordo com os atos os quais eles ali praticaram. Jonas então estava emburrado, Jonas estava triste com o Senhor, porque o Senhor iria ser misericordioso para com os ninevitas. Vamos dar sequência então e ver o que o Senhor tem hoje para nos dizer, o que Ele tem para nos apontar, o que o Senhor pode nos orientar sobre essas passagens, não é? Do livro de Jonas aí, especificamente desse último capítulo. A partir do versículo 6 diz assim: E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Né? Jonas estava ali assentado, né, à sombra, para ver o que acontecia na cidade. Provavelmente o sol era escaldante, provavelmente era muito calor. E ali o Senhor fez nascer uma aboboreira. E essa aboboreira deu sombra para o Jonas, né? Trouxe refresco, trouxe ali um refrigério para ele, e ele ali se alegrou muito porque tinha essa aboboreira onde ele poderia ali se recostar, poderia ficar à sombra, poderia ficar tranquilo. E aí na sequência, mas Deus enviou um bicho. Olha só, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta veio a se secar. Então, a aboboreira que nasceu, né, durante o dia deu sombra para Jonas, cuidou dele, na verdade, ali, proporcionando esse refrigério a ele, mas o Senhor mesmo, assim como ele fez, ele mandou um bicho, e este bicho aí estragou, né, a aboboreira, fez com que ela se secasse, né, feriu essa aboboreira. E aconteceu, no versículo 8, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Novamente, Jonas aí sendo dramático, não é? Talvez você esteja aí pensando em muitas pessoas que são dramáticas desta maneira. Nós até rimos às vezes, não é? Mas sabemos que as provações são grandes. Provavelmente aqui Jonas estava numa situação bem difícil, uma porque ele estava contra Deus, na verdade, chateado com o Senhor, né? Das medidas que o Senhor estava tomando para com aquele povo. Mas, às vezes, você pode observar isso em outras pessoas, ou às vezes é em você mesmo, né? Que é essa pessoa aí que está chateada com o Senhor, e muitas vezes vem o sol, vem o tempo, e te faz cansar e até mesmo desmaiar, não fisicamente, mas às vezes espiritualmente.
E Jonas estava aqui muito fraco, desmaiou e preferiu a morte, dizendo: eu prefiro morrer do que viver. Então tem muitas pessoas que hoje até mesmo dizem, mas que o Senhor tenha misericórdia disso, tenha misericórdia dessas pessoas que preferem muitas vezes dizer que querem morrer do que continuar vivos, não é? Que o Senhor tenha misericórdia, assim como ele teve a misericórdia para com o Jonas, porque olha só o que ainda o Senhor fez. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Ou seja, tem razão e motivo tudo isso que tu está fazendo, Jonas? Olha o papelão, olha a cena, a dramaticidade que você está fazendo, tudo isso. Tem alguma lógica? Tem algum argumento que seja razoável para tudo isso? Nasceu a boboreira, morreu a boboreira e agora você quer morrer porque essa boboreira morreu, porque veio o sol e você desmaiou? E aí ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Ele ainda reiterou, né? E ratificou, dizendo que realmente era melhor ele morrer do que continuar vivendo nessa situação, né? E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Ou seja, Jonas não fez nada para que aquela boboreira nascesse e viesse dar sombra para ele. Que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, Deus estava falando para Jonas: Jonas, você não fez nada para que esta árvore viesse a ser plantada aí, você não a cuidou, você não a regou, você não a plantou. Ela um dia nasceu e no outro dia, né, ele fala noite, mas quer dizer que ela veio a morrer, ou seja, não durou muito tempo. E você fez todo esse alarde por causa da aboboreira, porque a aboboreira veio o quê? A ser acabada e você perdeu a sua sombra. Você prefere a morte do que a vida. Então, se você está sendo tão, né, está tendo tanta preocupação e preferindo a morte por causa da aboboreira, o porquê que eu não vou ter compaixão das pessoas daquela cidade que não sabem discernir, não é? A sua mão direita da esquerda, que são mais de 120.000 homens. Estamos falando aqui de pessoas, de vidas, e não de uma árvore que nasceu num dia e morreu no outro dia, e você está fazendo todo esse teatro, toda esta encenação e querendo morrer por causa da árvore que não tem mais. Porque a árvore não está mais te dando sombra, porque você não tem mais esta regalia, porque você não tem mais esta sombra. Será que você não está olhando só para o seu umbigo, Jonas? Será que você não está olhando só para a sua vontade, Jonas? Será que você não está pensando somente em si e no seu desejo de vingança, de justiça? E eu, enquanto Deus, Criador dos céus e da terra, não posso ter misericórdia dos humanos e também dos animais que são vidas, que estão perecendo, que não sabem discernir nada? Será que você está sendo razoável, Jonas? Muitas vezes o Senhor está falando isso para nós. Será que nós estamos sendo razoáveis com as nossas condições, com os nossos pensamentos, com as nossas pretensões de justiça? Será que estamos sendo razoáveis ou será que estamos sendo crianças mimadas, infantis, que olham somente para si, que pensam somente em si? Quando nos convém, como assim era com Jonas, a árvore convinha a ele, ele estava, tô bravo com o Senhor, vou ficar aqui observando o que vai acontecer, e aí esta árvore nasceu, deu sombra para ele, que legal, coisa boa, e aí no outro dia a árvore morreu, coisa ruim, prefiro morrer. Então, há pessoas que estão só alimentando o seu ego, a sua vontade, o seu querer. Quando as coisas estão favoráveis a ela, tudo bem.
Mas quando não estão favoráveis a ela, quando vem uma tribulação, quando vem um empecilho, quando vem uma tentação, quando vem um obstáculo, elas reclamam, elas acham que Deus não é por elas e preferem morrer do que viver. E até mesmo acham que as outras pessoas não precisam de misericórdia, mas elas precisam de misericórdia. Ou seja, Jonas queria misericórdia para ele, mas ele não queria misericórdia para os demais. Ele preferia ter misericórdia somente para ele, do que as 120 mil pessoas que poderiam vir a morrer por causa, né, do que Jonas pensava, do seu ideal de justiça, do seu ideal de como deveria proceder com relação a ser ali benevolente para com aquele povo ou não. Nós temos que lembrar que o Senhor, no meio das nossas provas e dificuldades, Ele nos dá sempre um escape. E Ele vai repreender e chamar a atenção daqueles que Ele ama. Jonas estava sendo chamado a atenção por Deus, porque Deus estava sendo misericordioso para com ele. Deus o amava, né? Digo amava porque hoje Jonas não está mais aqui presente em vida. Se tivesse, provavelmente o Senhor ainda o amaria. Deus estava chamando e dando oportunidade para Jonas, para mostrar: meu filho, você não compreende o que eu estou tentando te mostrar? O que eu estou tentando te dizer? E muitas vezes o Senhor está falando com você desta forma: minha filha, meu filho, você não está compreendendo tudo isso que está te sobrevendo, tudo isso que está te acontecendo, tudo isso que eu estou te oportunizando viver. É para que você entenda a minha maneira de fazer, a minha maneira de olhar, a minha maneira de proceder. A palavra de Deus nos fala lá em Hebreus, no capítulo 12, vamos para Hebreus primeiro, capítulo 12. Hebreus 12, no versículo 6, diz assim: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, o Senhor, Ele açoita, ou seja, Ele repreende, Ele corrige aqueles que Ele ama. Se Ele está te dando essa oportunidade, assim como a Jonas, Ele estava dando a oportunidade de chamar a atenção, de repreender, é porque Ele te ama. E Ele quer verdadeiramente que você seja filho, que você compreenda, né? Porque Ele diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, ou seja, você precisa suportar esta correção, você precisa mudar, você precisa pensar e compreender como o Senhor quer que você compreenda. Você precisa suportar, e assim você será chamado de filhos. Do contrário, você é bastardo, ou seja, você não é filho de Deus. É uma palavra dura aqui, mas nós temos que receber, porque é o nosso Deus que quer nos ensinar, que quer tratar conosco, quer nos aperfeiçoar. E diante dessas tribulações, não é, que nós podemos encontrar, que nós podemos passar, são permissões do Senhor para nos aperfeiçoar, porque Ele nos ama e Ele quer que nós venhamos a aprender. Ele quer que nós venhamos a aceitar e suportar esta correção, para que sejamos filhos. Porque Ele chama a atenção dos filhos. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ou seja, essa tribulação que Jonas estava passando, desde o início, deveria produzir nele a paciência. E a paciência, uma experiência. O Senhor estava dando a oportunidade de Jonas ali ter paciência e ter experiência. E a experiência, a esperança. Que nós venhamos a aprender com essas passagens, que nós venhamos a aprender com Jonas, né? Porque assim como ele passou por tudo isso, assim como o Senhor o tratou, assim como o Senhor o corrigiu, assim como o Senhor o amou, da mesma maneira o Senhor nos ama e quer que venhamos aprender, quer que venhamos suportar a correção,
quer que venhamos ser misericordiosos, que venhamos ter um amor pelo próximo, que venhamos ver com os seus olhos e não somente ver a nossa dor, o nosso problema, mas ver o que é maior. Não tratar somente de nós. Não é? Quando alguma coisa nos afeta, dói. Mas quando afeta a outros, não dói também em nós? Deveria doer. É isso que o Senhor quer aqui mostrar para Jonas. Afeta os outros, Jonas. Em você também deveria doer isso. Mas eu creio que Jonas, a palavra ali não fala mais neste capítulo ali, mas eu creio que Jonas aprendeu, que Jonas teve essa experiência, que Jonas veio produzir a paciência, né? Porque ele foi lá falar do Senhor para aquele povo. E eu creio que o Senhor ali lutou, não é? Foi atrás de Jonas, deu-lhe exemplos, proporcionou essas passagens, não é, para ele. Eu creio que ele aprendeu. E que nós hoje venhamos também aprender do Senhor, quando o Senhor está tratando de nós. Porque todos os dias o Senhor trata. Alguns, não é, de uma maneira, porque são diferentes aspectos, são diferentes tratamentos no sentido do quê? No sentido de que alguns é uma coisa que precisa ser corrigida, em outros é outra coisa. Então o Senhor trata de maneira diferente, Ele nos dirige de maneira diferente para que nós venhamos a aprender. Não que Ele tenha amores diferentes ou trate com amor diferenciado, não. Estou dizendo que são situações diferentes que o Senhor trata com cada um de nós. Cada um de nós tem algo a aprender. Alguns já passaram por determinadas fases, já aprenderam determinadas, vamos dizer, lições, não é? Já compreenderam algumas coisas. E outros ainda não compreenderam estas coisas e vão precisar passar ali por esta correção, por este amor do Senhor. E glorioso, né? E maravilhoso é este amor, que nos repreende, que nos corrige, porque nos ama. É sinal de que o Senhor te ama, é o sinal de que o Senhor nos ama. E todos os dias Ele tem algo a tratar conosco. Enquanto estivermos aqui, todos os dias nós temos alguma correção. Nós temos que nos habituar a pedir perdão ao Senhor, até mesmo pelos nossos pensamentos, que muitas vezes, não é, vão lá em cima, vão alto, melhor dizendo, né? Mas o Senhor é quem nos ajuda a refreá-los. É o Senhor que nos ajuda a ter paciência, não é? A ter experiência e ter uma esperança. Que o Senhor venha falar com você neste dia, neste início de semana. Que seja uma ótima semana, que o Senhor venha fluir através dessa mensagem na sua vida, a partir de hoje. Fique com Deus, Deus te abençoe e até uma próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau!